Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Olá, meus amigos do ADV Jus. Muito boa tarde. Estamos chegando com mais um programa inédito para você que me acompanha aqui em Ribeirão, em Sertãozinho, em Bonfim Paulista e também através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo o Dr. Guilherme Mendes. O Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes é mestre e doutor em Direito Tributário, professor na Faculdade de Direito da USP, aqui de Ribeirão Preto, além de professor e conferencista do IBET. A nossa pauta de hoje, a tributação para as micro e pequenas empresas e a legislação correlata. O ADV Jus está no ar. Fique aqui. Ok, doutor Guilherme, é um prazer te receber. Muito obrigado pela presença, ok? O prazer é todo nosso. Tá certo. Doutor, os números, né, que temos a respeito das micro e pequenas empresas, na verdade, dizem que elas é que carregam o Brasil para frente, né? É verdade isso mesmo, doutor? Em termos de PIB, as pequenas empresas representam 20% do PIB nacional, mas é significativo em termos de valor de produção, né, de renda e produção. Mas mais do que isso, um número ainda mais expressivo é a de empregos, que elas empregam mais de 50%. Então, as pequenas empresas têm um papel fundamental de humanizar o crescimento econômico nacional. Certo. Doutor, justamente por isso, as micro e pequenas empresas, elas merecem ou deveriam merecer por parte do legislador uma especial atenção? Na verdade, não só por isso. O tratamento diferenciado a ser dispensado às pequenas empresas, primeiro, tem previsão constitucional, ou seja, está no topo do nosso ordenamento jurídico. Segundo, tem várias funções. Uma delas é da humanização, também tem de garantir igualdade entre os agentes e mais uma de também contribuir para o crescimento econômico, uma vez que elas estimulam a competição. E é por meio da competição que todos os agentes econômicos avançam, não só em termos de quantidade, mas de qualidade de seus produtos e serviços. Certo. Agora, as condições, o Brasil tem lá uma previsão constitucional na qual ela fala a respeito da micro e pequenas empresas. Além do Brasil, tem outras nações também que têm essa previsão e tem alguma diferença? O Brasil, como se situa nesse patamar? Sim. No plano constitucional é o Brasil e mais duas só. Mais dois países só, mais duas nações. Peru e Portugal. Tá. Previsões específicas tributárias, só o Brasil no plano constitucional. Agora, o que, pelas nossas verificações, pelas nossas pesquisas, praticamente todos os países dispensam em maior ou menor grau tratamentos diferenciados favorecidos às pequenas empresas. Alguns de um modo, outros de outro modo. Por exemplo, os Estados Unidos da América, que é uma ótima referência, eles não trabalham com regras específicas para as pequenas. Eles têm a preocupação de criar um sistema que pense também nas pequenas empresas. Certo. Doutor, isso aí a gente observa ou depreende do que a gente já leu, né? E a gente está falando a respeito desse assunto. Existe um tratamento igual para desiguais, doutor? Na verdade, o tratamento igual para desiguais é que ele seja desigual na medida das suas desigualdades, desde que essas desigualdades sejam relevantes. Né? É porque eu falo isso em relação, por exemplo, o pequeno em relação ao grande, né? Um tratamento igual, aí vai trazer uma desigualdade. Apesar de nós termos essa previsão constitucional e avançamos positivamente nesse sentido também no plano do direito infraconstitucional, nós ainda encontramos muitos problemas. Nós temos desde esse que o senhor consignou, que é um tratamento aparentemente igual, porque ele é igual do ponto de vista formal, mas materialmente ele
se torna desigual. Vou citar um exemplo meramente didático. Imaginem um tributo fixo, R$10.000 para todas as empresas. Evidentemente que proporcionalmente o pequeno vai pagar mais. Então isso há, mas há situações piores ainda, que os grandes são diretamente favorecidos e os pequenos não. Doutor, existe algumas expectativas, né, que vem surgindo aí, ou o senhor tem conhecimento de alguma edição, ou de alguém que esteja trabalhando no sentido de trazer mais novidades para implementar ou para facilitar a vida aí do pequeno e microempresário, doutor? Na verdade, há várias entidades públicas e órgãos não governamentais. Foi criado, inclusive, no atual governo, um ministério específico para tratar das pequenas empresas. Mas eu acho que mais do que essas iniciativas, que são particulares, podemos dizer assim, seria importante que o nosso país tivesse uma mentalidade de se preocupar com as pequenas empresas. Não basta um ministério. Certo. Todos têm que ser orientados pensando nessa questão. Na Europa, há regulamentação nesse sentido e há política nesse sentido. Não basta que exista, por exemplo, vamos imaginar uma questão do idoso. Pois não. Não basta ter um órgão em algum lugar que vai tratar do idoso. Não. Todos os órgãos têm que estar preparados para receber o idoso com prioridade, por exemplo. Sim. Então, essa questão que ocorre com as pequenas empresas, todos os entes estatais deveriam estar preparados para tratar dos pequenos empreendimentos com a devida atenção. Com a atenção que eles merecem e que o país merece, mais ainda. Doutor, mas aí eu não quero ser pessimista, mas ainda vai demorar um pouquinho então. Aqui no Brasil, a questão da mentalidade, ela demora um pouco, né? Do costume, né? Na verdade, o que o senhor está falando é mais ou menos por aí, né? Inclusive, o preparo do funcionário público para receber as condições e as situações que se encontra o pequeno e microempresário. Sem dúvida, sem dúvida. É um processo, mas o Brasil avançou em tantos campos. Verdade. Eu tenho certeza, é importante a gente não desistir. Eu tenho a convicção de que nós temos condições de avançar também nesse campo. Não podemos desanimar nunca, né, doutor? Meus amigos, essa semana a Associação dos Advogados aqui de Ribeirão Preto celebrou uma importante parceria com a empresa Algar. Nós estivemos lá e ouvimos algumas impressões. Confira aí. Eu vou falar com o Rafael Vieira. Ele é da Algar Segurança, está fazendo uma importante parceria com a Associação dos Advogados, com a ARP, né, Rafael? E com certeza vão ser oferecidos serviços excelentes aos advogados, é isso? Essa parceria veio para concretizar um avanço na gerenciamento de documentos e informação nos escritórios e promover a guarda segura dos documentos e redução desse volume, né, de arquivo de papéis dos escritórios para os associados da ARP, né? Aqui em Ribeirão Preto e para todos os escritórios de advogados aqui da cidade, né, do país. Doutor Roberto, em parceria interessantíssima com a Algar Segurança, que a ARP está fazendo, mais um serviço que a ARP vai prestar aos seus associados, né, doutor? Nossa, Marco, com essa apresentação hoje a gente viu que o futuro chegou, né? E a tendência desse serviço novo e dessa estrutura que a Algar está disponibilizando para o associado vem de encontro com o nosso peticionamento eletrônico, né? E a construção do produto conjuntamente com a gente, né? A gente que está construindo, né? Então, a gente só tem a comemorar agora, né? A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 39655158. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Espaço Homo. Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Ok, voltamos então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo o Dr. Guilherme Mendes. A nossa pauta, a tributação para as micro e pequenas empresas e a legislação correlata. Dr. Guilherme, o que a gente pode ponderar a respeito das exclusões setoriais?
No nosso país, como nós havíamos tratado, há um comando constitucional para que os entes públicos favoreçam as pequenas empresas. Hoje, o regime é estabelecido por uma lei complementar, a Lei Complementar 123. Pois não. Esse regime contempla, apesar de haver também alguns problemas, basicamente ele contempla um conjunto de medidas que facilitam a criação, o desenvolvimento de empresas, basicamente por meio de uma tributação simplificada de até 8 tributos. Sim. Então, de fato, o regime, como regra geral, ele favorece as pequenas empresas. Ocorre que pequenas empresas de certos setores não podem se favorecer desse regime. É o que eu chamo de exclusões setoriais. E há algumas, entre aspas, justificativas que eu particularmente não concordo com elas. Creio que as razões são outras. Certo. Dentre essas exclusões aí, doutor, como que se situa, por exemplo, o setor de bebidas, que é importantíssimo aqui para Ribeirão Preto? Sim. Grosso modo, setor de bebidas, setor de energia, setor de transporte de passageiros, setor de armamento, setor de fumo. Um dos mais relevantes aqui para a região é o setor de bebida. Então, o fabricante de bebida alcoólica, ele não pode se favorecer desse regime. Há pouco tempo, não muito, até ano passado, o fabricante de qualquer bebida, inclusive a não alcoólica. No ano passado, a Lei Complementar 147 resolveu isso. Mas, enfim, até hoje, o pequeno fabricante de bebida não pode se favorecer. Então, o pequeno fabricante de bebida, ele submete o mesmo conjunto de regras, que são muitas, àquela que se submete do gigante. Faz com que ele seja desestimulado. Faz com que nós não tenhamos quantidade significativa de pequenos fabricantes. E isso concentra mercado. Puxa vida, é complicado. O problema é esse. A questão é essa. Na minha avaliação, a exclusão é para favorecer grandes empresas, que não querem concorrência de pequenas empresas. A justificativa que se dá é que não se pode estimular um setor que produz algo que vá no sentido oposto à saúde, seria prejudicial à saúde. Essa é a justificativa que costumeiramente se dá. Mas, na verdade, na minha visão, a justificativa real é outra. Certo. É para favorecer as grandes. Certo. Doutor, agora, evidentemente que essa dificuldade vivida aí pelo micro e pequeno empresário, a gente imagina ou espera, né, seria de bom grado que essas dificuldades seriam ou devem ser suplantadas pelo judiciário. Isso acontece? Infelizmente, não, em grande medida. Quando nós vamos verificar as decisões judiciais, o judiciário, da mesma forma como o executivo, da mesma forma como o legislativo, não tem por orientação enxergar de forma diferenciada os pequenos. Temos N exemplos disso. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, entendeu que o pequeno devedor não pode se enquadrar no regime favorecido. Certo. Ora, mas o regime favorecido é uma determinação constitucional. Eu brinco nas minhas palestras e digo que daqui a pouco, para conseguir um tratamento de saúde, a pessoa vai ter que apresentar uma CND, uma certidão negativa de débito. Só faltava, né? Só faltava. Porque se o pequeno, para obter um favorecimento, que na verdade é um favorecimento, não é um privilégio, é para reequilibrar o mercado, a concorrência no mercado, ele precisa estar em dia com o fisco, enquanto que o grande não, para operar normalmente. Ora, evidentemente, o Poder Judiciário não teve essa sensibilidade. E temos N outros exemplos, inclusive na exportação, que nós vamos tratar posteriormente. Sem dúvida. Doutor, nós podemos, do que eu pelo menos depreendo que o senhor está expondo, que tranquilamente a gente pode falar que a desvantagem do micro e pequeno empresário é grande, porque além de tudo que tem lá na lei que favorece claramente o grande, além da interpretação ao pé da letra, o que vai favorecer também o grande, feito através do judiciário. E no âmbito administrativo, o funcionário tem, pelo menos ele, um pouco mais de sensibilidade no trato com as causas atinentes à micro e pequena empresa? Como eu disse, o setor público em geral não tem. Não tem também. O senhor falou sobre conjunto de desvantagem. Existem algumas poucas vantagens de ser micro. Algumas poucas. Por exemplo,
as microempresas, pequenas empresas, são menos fiscalizadas que as grandes empresas. Então, existem algumas poucas Mas justamente vantagens. por ter muito mais, né, doutor? Sem dúvida. Mas o conjunto de desvantagens é monstruoso, de tal forma que essas pequenas vantagens não compensam nada. Puxa vida. E, dentre essas desvantagens, é a atenção do Poder Executivo. Nós notamos, por exemplo, no trato de um processo de uma grande empresa, a grande empresa ela tem condição de contratar 1, 2, 3, 10 profissionais, advogados, contadores. O pequeno, para ir lá na administração, pleitear. O pequeno, não. Por conta disso, muitas vezes, o servidor ele vai dar mais atenção àquele e vai despender muito mais esforço. Ao passo que, para a pequena, não. E, geralmente, essa decisão, esse processo mal instruído, a conclusão geralmente é contra o pequeno, não é contra a administração. Não é assim, no caso de dúvida, decide-se a favor do pequeno. Não. Não. Infelizmente não. É o que nós notamos em todas as esferas públicas. Ninguém é salvo dessa situação. Infelizmente, né, doutor? Infelizmente. Inclusive, nós estamos falando aqui da micro e pequena empresa e eu quero falar com você, meu colega advogado, você que milita aí para as grandes empresas, para as micros, para as pequenas empresas, que tragam seu cliente para anunciar conosco aqui no ADVJus. Ajude-nos a fazer o ADVJus. Eu vou ficar muito feliz. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo, voltamos já já, aguarde. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Ok, voltamos então com o ADVJus. Hoje, com satisfação, nós estamos recebendo o Dr. Guilherme Mendes. A nossa pauta, a tributação das micro e pequenas empresas e a legislação correlata. Doutor, também nós não estamos aqui pintando um quadro tenebroso só de coisas que estão desfavorecendo a micro e pequena empresa, não é isso? E a gente está aí sabendo, através do senhor mesmo, que está surgindo algumas novidades, dentre elas aí o estímulo à exportação das pequenas empresas. É isso, doutor? Sim, sim. Houve vários avanços nesse sentido, inclusive com a própria criação da Lei Complementar 123, ela já trouxe alguns avanços e ela tem sido aperfeiçoada. O destaque às questões que não favorecem as pequenas, porque são justamente essas que precisam ser mudadas, né? Por isso que a gente dá esse devido destaque. Então, no plano da exportação, por exemplo, no regime anterior, no regime federal anterior, que era o Simples Federal, as empresas, elas, salvo algumas situações bem peculiares, elas não podiam se aproveitar das imunidades constitucionais, ou seja, da proibição de cobrança de tributos, no caso das exportações, no caso do IPI, de contribuições, elas não podiam gozar disso. Com o Simples Nacional, a Lei Complementar 123, passou a haver previsão expressa nesse sentido. Isso não é bom, né, doutor? Agora, apesar aí de tudo isso, né, doutor, evidentemente que são inúmeros os problemas, mas quais, assim, a gente pode destacar, né, que só surgem mais corriqueiramente da ordem tributária e fiscal para os micro e pequenos empresários, doutor? Pois bem, como eu havia dito, nós temos a Lei Complementar. Certo. Ela traz um conjunto de benefícios. O primeiro benefício dele é a simplificação. Quem está submetido às regras gerais tem que dominar cada uma das legislações de 8 tributos. E muitas vezes não são só 8 conjuntos de legislação. O caso do ICMS, uma pequena empresa que tem
uma sede em São Paulo, uma filial no Rio de Janeiro, tem que dominar a legislação do ICMS de São Paulo e a legislação do ICMS do Rio de Janeiro. Um pequeno prestador de serviço, mas que tenha 2, 3 filiais em 2, 3 municípios, vai ter que dominar a legislação de 2, 3 municípios. Mas quem está no Simples Nacional está submetido só a um conjunto de normas, só uma forma de apurar o valor a ser pago. Além disso, o Simples ainda tem isenções de contribuições, por exemplo, de CIDs, de modo, portanto, que lá sim tem uma série de benefícios, né, no campo tributário. Isso já vem de longa data, na verdade. Nós temos o principal diploma nesse tema é antes da nossa atual Constituição, que é o Estatuto das Micro e Pequenas Empresas de 1984, que trazia um conjunto significativo de isenções, isenção de imposto de renda, isenção de IOF, isenção de taxas de poder e polícia, para as microempresas. É só para as bem pequenininhas. Mas foi o estatuto, foi o documento legislativo marco desse tema no Brasil. Certo. Doutor, agora, por exemplo, uma micro e pequena empresa, evidentemente que ela, por qualquer motivo de descumprimento legal, lhe foi imputada uma penalidade, uma multa. E, no caso, a última instância administrativa é Brasília? Não. Esse é um outro problema do sistema. Porque o Simples, ele é submetido à fiscalização compartilhada. Certo. O que é isso? Significa que qualquer fiscal, seja ele municipal, estadual ou federal, pode fiscalizar o sistema e ele não fiscaliza só aquele tributo da sua esfera de competência regular. Não, ele fiscaliza tudo. E uma vez que ele fiscaliza e autua, o optante pelo Simples, o submetido ao regime, ele recorre para o órgão de julgamento de quem ele autuou. Então, ele vai, se for autuado com fiscal municipal, vai ser na instância municipal. Sobre o mesmo tema. Se for estadual, no estadual, se for federal, vai ser o federal. De tal forma... E no federal é Brasília? O federal é Brasília. De tal forma que não há um órgão que unifique essa jurisprudência administrativa. E, portanto, não há sistematização disso. Doutor, agora no plano judicial, estamos aí sob a égide da implantação, né, do processo eletrônico. O senhor acha também que na esfera administrativa, se houvesse uma flexibilização na possibilidade desses julgamentos administrativos através de meio eletrônico, facilitaria para o micro e pequeno empresário? Nesse aspecto, pelo menos a administração pública federal está bem avançada em termos de processo eletrônico. Já há alguns anos os processos nascem eletronicamente, os processos são digitais e há a possibilidade de se protocolar recursos. No passado também havia pelos correios. Nesse ponto nós não temos grandes problemas. O problema que há é a defesa presencial. Porque uma grande empresa, ela pode mandar um advogado que fisicamente está lá. Isso, de fato, faz diferença. Quando o defensor expõe oralmente. É muito mais fácil a compreensão oral do que a compreensão escrita. Indiscutivelmente. Então, essa possibilidade, apesar de haver previsão normativa nesse sentido, no plano administrativo, o regimento do CARF, né, que é o Tribunal na esfera administrativa federal, tem essa previsão do julgamento eletrônico, ou seja, poder se fazer uma sustentação oral via internet. Tem previsão, mas ainda não foi implementado. Doutor Guilherme, o que nós podemos aqui colocar ainda, né, no sentido de dar mais voz ao micro e pequeno empresário? O que a gente pode fazer para ajudá-los mais ainda? Eu acho que o mais significativo, como eu disse, há várias desvantagens do pequeno empresário. A maior de todas, ou pelo menos a raiz de toda que eu vejo, é a desvantagem política. Historicamente, nós temos uma dicotomia entre capital e trabalho. Num primeiro momento da Revolução Industrial, o capital ele tinha vantagens jurídicas, ele prevaleceu. Mas o trabalho ele reagiu historicamente no mundo inteiro e no Brasil sobretudo. Nós temos uma regulamentação forte, apesar que tenha sido mitigada recentemente, mas enfim. O fato é que, inclusive, existe uma justiça para as questões trabalhistas, para analisar essa dicotomia.
E onde está o pequeno empresário nessa dicotomia? Em lugar nenhum. Talvez ele não está identificado com o capital. Talvez até ele esteja identificado mais com o trabalhador do ponto de vista sociológico. Mas o ordenamento jurídico não contempla isso. Por quê? Porque o pequeno empresário, ele não está organizado. Aí vão falar, não, mas tem associação assim, tem o sindicato. Não, tem o sindicato setorial. Tem o sindicato setorial, não o sindicato de pequenos empresários, de tal modo que normalmente quem manda nesses sindicatos é o grande empresário. E as questões que são levadas politicamente são questões que interessam muito mais ao grande empresário daquele setor do que do pequeno empresário. Então essa, creio eu, que seja a matriz de todos os demais problemas, as desvantagens políticas, que só com informação e mobilização dos próprios pequenos empresários é que podemos corrigir. Porque a mobilização no trabalho foi feita pelos próprios trabalhadores. Tivemos, inclusive, um presidente nessa linha política. Evidentemente que muita coisa há de ser feita, né, doutor? Mas nós já fizemos nossa parte, eu espero, tenho certeza que a sua foi muito bem explicada e realmente em favor dos micro e pequenos empresários. Nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa, quero te agradecer imensamente os esclarecimentos, meus parabéns por esse conhecimento tão peculiar e tão importante para tanta gente, doutor. Sou eu que agradeço enormemente pela oportunidade. Tá certo. Olha, meus amigos, se você quiser novamente rever esse programa, é só você acessar o nosso site, www.advjus.net. Nós vamos ficando por aqui, mas na semana que vem, certeza, voltamos aqui no canal 20, ok? TV Mais Ribeirão. Para você daqui e de toda a nossa comunidade aqui de Sertãozinho e também Bonfim Paulista. Um super abraço, boa tarde, até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158.